Sejam bem-vindos, boa tarde ao Trends New Arena Phygital para uma discussão que é falar da indústria da cannabis. A gente está falando global aqui, mas eu tenho um grande interesse na nacional também. Eu quero saber o que está acontecendo aqui em terras brasileiras. Eu fiz uma série de anotações. E para começar o nosso painel, nós temos 3 convidados de honra. Eu vou começar com a Maria, para a Maria contar um pouquinho, falar quem é a Maria na fila do pão. Obrigada, viu, PC? Bom, gente, eu cheguei nessa fila há 10 anos atrás, porque minha irmã precisava de cannabis e não tinha. E aí a gente vira ativista num dia que a gente não sabe. Opa! Tô ouvindo. Tá ouvindo? Ah, então eu parei de ouvir. Alguma coisa. Bom, eu vou falando para vocês me ouvirem, porque vocês estão me ouvindo, né? Tô vendo cabecinhas balançantes. Perfeito. Então eu precisei ser ativista de cannabis há 10 anos atrás, vendia fralda Pampers, sabia nada de mercado de saúde, o que eu sabia era que a droga raia era difícil de colocar o meu produto, e era isso, assim. E aí, cara, com o tempo, entrei num médico, neurologista, o cara me chamou de maconheira, falei, moço, não é bem assim. Segundo, eu levei um paper em inglês impresso, falei, aqui, moço, minha irmã tem isso, tá aqui falando que tem coisa boa, não. E aí achei um médico aqui no Rio de Janeiro que virou pra mim e falou, você tá correta. Eu falei, opa, graças a Deus. Ele falou, só que pela Anvisa a gente não pode prescrever. Eu falei, que bom. 2012 isso, tá, gente? E aí, bom, em 2015 conseguimos avançar com esse assunto no Brasil como um todo. 2019 marca o início da indústria da cannabis, porque é quando entra a indústria farmacêutica, até então a gente dependia apenas dos importados e das associações. E aí, em 2020, antes eu já conhecia o Thiago, que é meu sócio, a gente vira e fala, cara, como é que a galera tá pondo dinheiro em cannabis? Porque a gente perguntava, né, procurava no Google, quantos pacientes tem? Tá bom, qual é o preço médio do tratamento? A gente faz uma regra de 3. Não tinha. A gente virou uma hora e falou, bicho, quem vai pôr dinheiro se a gente não consegue fazer uma conta de padaria aqui, num papel de pão? E aí a gente funda a primeira empresa, que é a Kaya Mind, que hoje em dia a gente chama só de Kaya, que acabou se transformando nos últimos anos, de inteligência de mercado para o setor da cannabis. E aí recentemente me falaram, mas define o que você faz. Eu falei, tudo que as empresas precisam para poder vender cannabis, essa é a verdade. É uma startup, então vocês todos estão aqui, estão sabendo que startup o negócio é se reinventar, né? Então o cliente pediu, tá dentro do escopo, a gente tenta fazer. E a gente está aqui hoje, a gente tem muito dado, eu e o Thiago, para falar, para mostrar para vocês que, na verdade, do mercado de saúde, na minha opinião, é uma das indústrias mais legais de se trabalhar com, porque você vê transformação real. Então, né, uma mãe que tem uma filha que convulsiona 100 vezes por dia, o dia que você começa a ajudar ela, o negócio mexe com você. E, ao mesmo tempo, também, a gente mostrar que tem muita planta, né? Afinal de contas, é uma planta que pode aí, talvez, anteceder um Zolpidem, anteceder uma Ritalina. Não tira o lugar do Zolpidem, não tira o lugar da Ritalina. Mas, às vezes, a gente está falando de uma criança, de alguém que podia usar um fitoterápico antes. Então, só isso. E, na sequência, Alex Lucena, que está aqui também com a gente, compondo esse palco, para também a gente discutir, talvez, eu não sei, depois, Thiago, vou deixar para você que é o próximo, até falar sobre isso, talvez um dos mercados mais dinâmicos e paradoxais do mundo, que é o que a gente veio discutir aqui. Alex, quem que é o Alex na fila do pão? Cara, mais apaixonante, eu diria, tá? Eu sou um empreendedor da velhíssima guarda, veio do digital, fundei aqui do Rio de Janeiro a primeira startup da incubadora da PUC do Rio, lá no iniciozinho, 1900 e lá antigamente, né, professor? E venho, então, empreendendo nessa parte digital, muito tempo na área de educação, nunca saí da educação, para falar a verdade, vou linkar mais tarde com a questão da educação. Quando em 2017... eu estava ajudando a Redditor a montar seu hub de inovação aqui no Rio, e eu recebo um contato aleatório via LinkedIn de uma empresa do Colorado, a CW Hemp, vocês conhecem, foi a Charlotte Webb, né, a menininha que teve convulsões e que, enfim, uma empresa tradicional na área de cannabis medicinal, e me convidou
para abrir o mercado para eles aqui no Brasil. Eu virei para minha esposa, Fernanda, na época, eu falei, cara, se eu estou entendendo direito, estão me convidando aqui para trabalhar com maconha. Eu acho que é isso que está rolando. Isso assim, de uma maneira muito naive, né? Porque eu desconhecia a potência, né, dessa indústria. Eu vou chamar de indústria e depois eu explico por quê. É uma indústria que começa lá no agronegócio e tem toda uma cadeia e termina num ponto de venda. Os americanos chamam de seed to sales, né? Da semente até o ponto de venda. Aí eu fui morar em São Paulo, adiantando a conversa, entrando mais recentemente, me tornei sócio, talvez da primeira e única aceleradora de startups do Brasil, da América Latina, The Green Hub. Acabei de voltar de São Paulo, conheço esses caras de lá, e mapeamos, para você ter ideia, em 4 anos, mais de 260 startups, aceleramos 19. Vi a Kaya Mind nascer, literalmente, esses caras aqui, 2 craques, sabe tudo. Vai ficar muito fácil para mim, porque eles vão mapear para vocês exatamente o que acontece no setor da cannabis no Brasil e no mundo. E aí fiquei lá em São Paulo esse tempo, 4 eventos bem bacanas também, que eu adorava fazer, que se chamava o Cannabis Thinking, um evento que, enfim, a gente teve a honra de ter Fernando Henrique Cardoso na primeira edição, abrindo com a seguinte frase: não adianta proibir, a gente precisa educar e regulamentar o mercado. E é isso que a gente está nessa batalha, não é? Então, esse sou eu, e a gente vai resenhando aí, que show, conforme a gente vai. Maravilha. Agora, Thiago, eu quero dizer que você estava ali conversando, e aí você me lembrou de um álbum de música que eu adoro, que é Buena Vista Social Club, porque na tua camiseta atrás está escrito... Conta aí, pessoal, o que está escrito atrás da tua camiseta? Anti-Prohibition Social Club. É uma brincadeira que a gente faz na Kaya, né, porque nós somos... Então, eu sou o sócio da Maria, né, acho que na Kaya, a gente criou a Kaya em 2020, justamente com esse propósito que ela falou. E por que a gente faz essa provocação, né, do Anti-Prohibition Social Club? Porque a gente costuma dizer que cannabis é tudo, né? É uma planta que você faz remédio para Alzheimer, você faz isolamento de ar-condicionado, a Harley Davidson está fazendo agora uma moto com partes de cannabis, tá, gente? Então, uma planta que você consegue munir, consegue fazer concreto e consegue fazer remédio para Alzheimer, a gente está falando de um amplo espectro, né? E quando a gente fala desse amplo espectro, a gente está trabalhando hoje no mercado que é legal no Brasil, que é a cannabis medicinal. E isso é algo comum, tá, gente? A gente está falando hoje no Brasil da cannabis medicinal, que é a mesma trilha que a grande maioria dos países do mundo fizeram, né? Então, a grande maioria dos países do mundo que hoje tem uma ampla regulamentação da cannabis, com indústria, com o próprio uso adulto, os reguladores separam em basicamente 3 caixinhas de regulamentação. A primeira, e é sempre a que começa, é a medicinal, porque, né, no Brasil foi a mesma coisa. Então, em 2015, como que começa esse mercado no Brasil? Em 2015, algumas mães de filhos atípicos desesperadas vão lá e fazem um enfrentamento público, falando assim: estou dando sim maconha pro meu filho porque isso tá salvando a vida dele. Saindo na Folha, tá, gente? Fazendo uma desobediência civil pública, e a partir disso, isso começou a forçar o andamento do que hoje a gente conhece, né? Estamos falando aqui hoje de cannabis, num evento de inovação, por conta das mães em 2015 desesperadas, enfrentando um sistema historicamente não, né? Que nos últimos 100 anos é extremamente proibicionista. Então a gente até fechando para a sua pergunta, Paulo, a gente traz justamente o Anti-Prohibition Social Club para trazer essa amplitude da proibição, né? A gente está falando aqui de proibição, a gente está falando de cannabis medicinal, a gente está falando de uma série de coisas, mas essa proibição ela afeta diversas comunidades, diversos pontos-chave da cadeia de produtividade brasileira de uma maneira extremamente, pelo menos nos últimos 100 anos, de uma maneira extremamente proibitiva e que custa muito caro para o Brasil, né? Então, acho que para fechar, a gente tem hoje a 3ª maior população carcerária do mundo, sendo que 1/3 dessa população está presa por tráfico de drogas. E cada um desses presos custa R$4.000 por mês para o Brasil. Então, vamos começar a fazer as contas, gente. Quem está ganhando a guerra às drogas nos últimos 6 anos? As drogas. Né? Então, claramente a abordagem atual não está fazendo efeito, não está fazendo sentido e está trazendo uma
pontos muito negativos para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, para a cultura brasileira, para, enfim, uma série de fatores aí. Então, o Anti-Prohibition Social Club é justamente esse enfrentamento amplo da indústria da planta, trazendo o que o Alex falou, e que a gente, né, estamos hoje falando de cannabis, mas não para por aí, né? A ideia é que cannabis seja a porta de entrada para a construção de uma indústria mais democrática, né, que traga a população que historicamente foi marginalizada por conta da guerra às drogas para a luz, né, traga eles para a regulamentação e faz com que essa seja uma indústria que nasça bilionária e que efetivamente consiga devolver para as pessoas que foram afetadas historicamente por essa proibição uma qualidade de vida melhor. Então, esse é um dos objetivos aí da CAIA. Pô, Thiago, maravilha. Alex, você provocou todo mundo aqui quando você falou, eu vou explicar porque eu acho que essa é uma indústria, né? E eu queria já te perguntar na sequência, você como startupeiro nato, você falou lá, né, nos tempos pré-históricos, o que te chamou a atenção nessa tese? Olha, primeiro a saúde, né? Quer dizer, você vê uma criança convulsionando, né, 40 convulsões dia para 0, é impossível você não se apaixonar, como eu falei, pela indústria no início da minha fala, tá? E depois, a possibilidade de você... A gente divide classicamente, hoje bem didático aqui, que a gente não está no evento, a gente fala muito em evento de cannabis, a gente às vezes, né, mistura, mas sendo bem didático, a gente considera hoje no Brasil, para ficar fácil o raciocínio, a cannabis medicinal, né, que ali a ciência vem descobrindo os canabinoides que interagem com o sistema endocannabinoide que existe dentro de nós, né, os mais conhecidos são o THC, que costuma ser o vilão da história, né, porque é o que dá a onda, como a gente diz no Rio, né, o barato, como diz em São Paulo, mas é um canabinoide extremamente importante, por exemplo, para tratar pacientes de recuperação oncológica, tá? O THC é muito importante para dor crônica, exemplo. E o CBD. O CBD é um outro canabinoide que hoje virou quase que sinônimo, né, de medicinal, mas vou te falar que já foram mapeados mais de 140 canabinoides. O CBG hoje é um que está vindo muito forte para relaxamento, para estresse, blá blá blá, tal. Sem entrar muito no detalhe da ciência, até porque não me cabe. Então, assim, medicinal. A segunda vertical a gente chama de industrial, tá? E é o que a gente está aqui no Brasil, mas na batalha para acontecer já esse ano, bateu na trave já umas 2 vezes. Estamos esperando uma regulamentação que vem aí para a gente começar a plantar o cânhamo. O que é o cânhamo? O cânhamo é o primo irmão da cannabis sativa, tá? Então é uma planta bem mais alta. Se você olhar para ela, é a mesma coisa, tá? Mas ele tem um caule bem grande, pode chegar a 4, 5 metros de altura. E o cânhamo, ele é utilizado desde que Pedro Álvares Cabral chegou na primeira caravela aqui no Brasil, e aquelas caravelas eram feitas com cânhamo, tá? Então é um cultivo altamente versátil. Você faz roupa, você faz substitui o plástico, você faz concreto, enfim, uma infinidade de coisas. E a terceira ponta é o que a gente não gosta de chamar, né, mas a gente chama aqui por força da expressão no Brasil, que é o uso adulto, enfim, uso adulto ou recreativo, tem uns sinônimos assim. Eu conheço os dois aqui, a gente não concorda muito com essa abordagem, mas enfim. Aí a gente está falando Nova York, por exemplo, a gente está falando Canadá, a gente está falando Alemanha, a gente está falando países que já entenderam que o proibicionismo não leva, como o Thiago estava botando aqui, a nada. Eu, o único carioca aqui da roda, não posso destacar o que aconteceu na minha cidade na semana passada, no Complexo Alemão, onde, porra, você está vendo ali o que era para estar acontecendo ao contrário. Lá dentro do complexo, vou passar a bola já para Maria, mas destacando as três verticais aí que eu acabei de falar, eu tive há 2 anos atrás lá no Alemão, junto com uma ONG que distribui cannabis medicinal para crianças autistas, tá? E... cara, eu vi uma matéria, hoje até saiu da Anitta, depois vocês dão uma olhada, ela escreveu sobre esse caso, foi hoje, né? E a ONG virou
pavilhão de guerra no meio daquilo tudo. E eles estão usando cannabis, tá? Dentro da favela, enfim, para ajudar a melhorar a vida de muitas crianças. Então, assim, super concordo aqui com a abordagem trazida no início. E o que me levou, respondendo a sua pergunta, é só tudo isso. Boa. Então, já puxando para você, Maria, ele está falando de crianças. Vocês têm um anuário que eu não conhecia, depois eu fui lá pesquisar. Eu tive a oportunidade, eu mergulhei bastante nesse, eu entrevistei muita gente desse mercado, Mário Grieco, há muito tempo atrás, e aí depois falei com o pessoal da Remedel, falei com um mercado gigantesco já, porque é um assunto que eu acho fantástico também, pelas possibilidades na área da saúde, que é à minha frente, mas eu queria que você contasse um pouquinho dos dados desse anuário, se qualquer um aqui que está aqui pode baixar esse anuário, onde baixa, porque lá vocês têm exatamente os números, quantos pacientes a gente tem no Brasil, e aí eu queria emendar quando você desse esse número, porque o que me despertou a atenção, eu tenho aqui até o número, não vou falar, mas vou deixar para você falar, assim, o que esses números nos dizem sobre o gap entre a necessidade real e o acesso? Porque eu acho que é isso que a gente tem que focar, né? Perfeito. Bom, então, que nem eu falei, a Kaya Mind é uma empresa de inteligência de mercado, e a primeira coisa que a gente fez é, o que empresário entende? PDF. Não me venha com e-book, entendeu? Precisa fazer um negócio diagramado, bonito. Queremos que a galera ponha dinheiro nisso? Me venha com anuário, me venha com relatório, 100 páginas, negócio bem feito, fontes confiáveis. Cadê a Anvisa? Cadê o Ministério da Saúde? Qual foi a metodologia usada? E aí todo o meu crédito ao Thiago, tá, gente? Eu falo muito bonito que o time dele faz. Mas eu falo bonito, é minha parte aqui, minha parte é o marketing e o comercial. E a gente percebeu que, como todo mercado, não tinha uma associação. O que acontece nos mercados? A galera se junta, faz uma associação de empresas, e essa associação de empresas faz um anuário, faz um relatório mais consolidado, e todo mundo usa o mesmo número. Esse mercado, que nem vocês viram, tem umas questões, o povo não se ama muito, a gente falou, bora nós fazer então o que eles juntos não vão fazer. E aí a gente já lançou, a gente vai lançar agora a nossa 5ª edição, e eu vou contar para vocês alguns números da 4ª e dar spoilers do que vem aí na 5ª, que tá sendo... spoilers? O Thiago não gostou. O Thiago toda vez ele me mata. Ainda bem que eu sou o marketing, ufa. Depois vocês me ajudam a divulgar, tá, gente? Não, tô zoando. Gente, parece que é um mercado piquititico, né? Vocês ouvem falar de cannabis medicinal assim. Só que ano passado fechou em 672 mil pacientes, movimentando 850 milhões de reais ao ano. Então, assim, não é tão piquititico. Muita coisa que a gente acha grandona não movimenta quase bilhão no ano. E aí a gente falou, opa, tá crescendo. É um mercado que a curva, gente, para nós, startupeiros, é linda. Porque vai fazer isso com um mercado de fralda, que faz assim. Eu venho dele, tá? Então eu posso falar com propriedade. Não é fácil inovar com fralda. O povo nem filho tá querendo ter. Imagina. Negócio pra crescer, você tem que se matar. Cannabis cresce todo ano. Aí outro dia alguém falou, mas só cresceu 30%. Gente, esse mundo tá muito doido. Uma indústria inteira crescendo 30%, vocês batam palma. Esse ano, gente, o mercado vai avançar ainda mais. A gente vai passar dos 800 mil pacientes. Esse é meu spoiler para vocês. Não vou deixar dar para vocês o tamanho de mercado ainda. E o que a gente percebeu? Que a gente precisava fazer isso de graça. Por quê? Porque as empresas patrocinam, as empresas nos ajudam a transformar esse dado em gratuito. Então, todos vocês podem entrar no site e fazer o download do anuário. Por quê? Porque a gente precisa de propagadores da palavra. Essa é a verdade. Não dá para todo mundo ter um caso na família que vê o uso e daí vira a favor. Porque aí é muito duro. Porque todo mundo tem que ficar doente e usar quando precisa. Então tem a brincadeira do deputado estadual de São Paulo, que fez a lei estadual, que é o Caio França, que é não espere precisar para apoiar. Tipo, tá aí, tem comprovação. Esse negócio de que não tem evidência científica, esquece. Você quer fase 3, clinical trial de uso de CBD em ansiedade? Tem. Então, tá, não tem ainda do produto X para condição YZ. Tudo bem, não tem também para várias outras alopáticos que a gente usa e a gente ainda usa. A Eurofarma não teria entrado na jogada se não tivesse coisa boa. E temos Eurofarma, Axê, Herbário, Pratidona Duze. É só gente grande. Essa galera não investe à toa. Ninguém é besta e todo mundo estudou muito esse número.
Então eu acho que assim, é um mercado que cresce muito, é um mercado que cresce de maneira sustentável. As brigas são internas, então assim, nós três aqui, a gente dá risada quando eu falo isso, que a gente sabe que o negócio para crescer, a gente luta muito, mas ele é brilhante. E eu acho que o mais legal é ver que ele tá muito longe do potencial dele. Porque o primeiro relatório que a Kaya Mind produziu não foi de como estava o mercado hoje. A primeira coisa que a gente tentou fazer é qual é o potencial disso no Brasil? E aí, gente, eu vou falar só de medicinal, eu nem vou entrar no industrial e no recreativo, porque daí quem já foi para Nova York ou para os Estados Unidos recentemente pode imaginar que o recreativo movimenta muito dinheiro. Só do medicinal, a gente está falando de 6,9 milhões de pessoas que poderiam usar cannabis ao mesmo tempo, movimentando um mercado de 9,5 bilhões de reais, tá? Esse é o dado que eu já tive 1 milhão de pessoas que viraram para mim e falaram, mas tem 212 milhões de brasileiros. Se você juntar ansiedade, dor crônica e estresse, o Brasil inteiro tem alguma coisa. Não vai todo mundo usar cannabis. Então esse é o dado mais, assim, gente, consciente do planeta Terra. Dá para explodir muito isso. Isso eu tô falando aqui, 9,5 bilhões de reais? Tipo, ok. É o mínimo que a gente vai chegar nos próximos anos. E aí, para quem não tem noção, tá? O mercado inteiro dos 3 frentes que eles falaram são 26,1 bilhões de reais. E aí eu fui atrás do que mais movimentava 26 bilhões de reais no Brasil. Limpeza, detergente com cândida. E a gente falando de um mercado de cannabis, movimentando a mesma coisa que nesse país movimenta detergente e cândida. É muito, na minha cabeça, gente, o dia que eu vi esses números, eu já defendia porque eu tinha visto minha irmã usando e funcionando. Aí eu vi minha avó usando e funcionando. O dia que eu vi esses números, eu falei, não, tem que ser muito besta pra não querer isso. E aí a gente entra, eu não vou puxar as discussões que eles puxaram, porque eu concordo em gênero, número e grau, que é o quê? Precisamos repensar como fazer política pública com esse assunto. Boa. Vou jogar lá pro Thiago do outro lado e quero ouvir também tua opinião, Alex, sobre isso. A gente vê aí, então, esses modelos de associações, modelo de importação, os das farmácias. Na verdade, eu queria entender assim, existe um modelo vencedor? Vocês estão enxergando que falta algum modelo chegar para a gente conseguir aproximar mais esse terreno disso? E conta um pouquinho também da questão da, assim, eu posso... Então, você falou do agro, né? Eu posso produzir no Brasil e vender, eu tenho que importar, eu só posso exportar. Como é que tá essa frente? Porque eu sei que ela muda e volta, e aí proíbem e volta de novo. Em parâmetro a gente tá, eu quero ouvir vocês dois. Boa, vamos lá. Eu acho que assim, então a primeira coisa que a gente tem que pensar para responder isso é entender quais são as vias de acesso hoje no Brasil da cannabis legal, né, da cannabis medicinal, porque a ilegal a gente já sabe bem. Hoje a gente não tem uma lei ampla que regulamente a cannabis no Brasil. O mercado hoje, todos esses números que a Maria falou, eles estão escorados em algumas resoluções de diretoria colegiada da Anvisa, que são resoluções móveis, né? Amanhã a Anvisa muda o entendimento, ela vai lá e dá uma canetada na resolução e muda todo o cenário de mercado. Então, hoje a gente tem 3 grandes vias de acesso, pensando do ponto de vista do paciente, para que ele consiga acessar um produto de cannabis de maneira legal. O primeiro é a via das importações, que nem você falou. Então, hoje qualquer médico e dentista e veterinário no Brasil, qualquer um, tendo feito especialização de cannabis ou não, estão habilitados a prescrever um produto de cannabis para vocês. Então, vocês acham que forem no médico hoje, esse médico de prescrever cannabis, você vai poder literalmente importar qualquer tipo de cannabis do mundo. Menos flor fumada, né? Infelizmente. A minha questão hoje a gente tem então a via de acesso de importação, que segue sendo a maior via. Então ainda não temos uma via vencedora no Brasil. A gente tem 3 vias bem equilibradas em termos de tamanho de número de pacientes e tamanho de mercado, né? 30 e poucos % para cada uma, e a associação 40 mais ou menos, e a associação um pouquinho menos. Então a gente tem 3 vias de acesso, cada uma com as suas fortalezas e fraquezas. Então a primeira é importação, onde você pode literalmente importar qualquer tipo de produto que o seu médico te prescrever, ilimitado basicamente.
Só que tem a questão de você vai ter que importar esse produto. Então, se você tem uma urgência para amanhã desse produto, sinto muito, não é pela via da importação, porque tem toda a logística, se ela está vindo dos Estados Unidos, se ela está vindo do Canadá, se ela está vindo do México, enfim, tem todo o tempo de chegar, e é uma via mais incerta. E aí você tem a RDC 327, que rege a venda das farmácias, né, da cannabis nas farmácias. Aonde que ela se difere da importação? Para você vender o seu produto na farmácia, ele não pode, você precisa ter impetrado, né, você precisa ter começado um estudo clínico, né, para você, estudo 1, estudo 2, estudo 3, fase 1, fase 2, fase 3, duplo cego, placebo e etc, para garantir que, quando você vai tomar um Tilenol, você sabe exatamente, de maneira padronizada, como que esse Tilenol vai fazer o efeito em você, quais são os efeitos adversos, e isso é estável, né? Se eu comprar o Tilenol hoje, ou no fim do ano, no ano que vem, vai ser exatamente a mesma molécula, exatamente o mesmo produto. Isso é o que a Anvisa exige para que as empresas possam vender nas farmácias. Então, o que é muito difícil, porque a cannabis, ela é muito complexa, né? Ela se assemelha muito mais a um fitoterápico do que a um medicamento em si. Por quê? Porque eles falaram aqui, o Alex falou, tem 140 moléculas diferentes ali dentro. Pô, para vocês pegar uma e isolar e garantir que ela sempre vai estar na mesma proporção, na mesma potência, é muito complexo, porque quando você vai plantar, colocar essa semente na terra, se tem um pouquinho mais de sol, aumenta o THC, se venta um pouquinho mais, aumenta o THC, se o solo está de uma maneira um pouco mais ácida ou básica, isso muda o perfil de canabinoides. Então, como que uma planta ao ar livre, como que você vai garantir uma hiperpadronização em termos da indústria farmacêutica do Brasil para ter essa estabilidade? Então, isso custa muito mais caro, porque, né, lembra da época da Covid, a correria que foi para fazer uma vacina. Por que foi uma correria e por que é tão caro? Porque a vacina precisa passar por todas essas fases clínicas para garantir que ela vai ter a sua eficácia comprovada. Então, nas farmácias, a exigência da Anvisa é que as empresas que botem seus produtos na farmácia tenham todo esse processo em andamento, que é um processo que dura anos e custa milhões e milhões e milhões de reais. Então, quem que tem produto na farmácia hoje? É o que eles falaram, as maiores farmacêuticas do Brasil. Literalmente, só a farmacêutica que fatura 5 bilhões de reais por ano. A Che, Biolab, Herbarium, Pratidona Dulce, Eurofarma, todas elas têm. Só que olha o jogo que elas estão jogando, é outra coisa. Cada uma delas tem 50 mil representantes na rua. É outro jogo, tá? Então o 327, que é as farmácias, é uma coisa, importação é outra, com uma barra de entrada bem menor, com demora um pouco mais de tempo, já passamos por isso. E a terceira via é uma via que a Anvisa não toca, que é a associações. Então, que nem a gente estava falando. As associações, hoje a gente tem mais de 300 associações de cannabis no Brasil, e cada uma no seu próprio microverso. Por quê? Porque as associações elas conseguiram direito de fazer o cultivo, distribuição e etc. via judiciário. Então elas foram até um juiz e o juiz falou, esta associação pode atuar desta maneira. E cada juiz deu aval para cada associação fazer uma coisa diferente. Então não há um padrão dentro da associação. Tem o que cada associação conseguiu passar para o seu próprio juiz. Então, e que a Anvisa não tem nada a ver com isso. A Anvisa não rege isso, né? Quem deu esse aval foi o judiciário. Então são três. E as associações elas têm um produto bem mais barato, o preço por miligrama. Ao mesmo tempo, elas sofrem muito mais, elas não têm a estrutura de uma empresa gigantesca que fatura 5 bilhões de reais por ano. As associações elas começaram das mães, que a gente falou lá em 2015. Então, é uma pegada muito mais social, né? Uma pegada de um impacto social muito maior. E, por outro lado, você tem as suas fraquezas também. Você tem um produto, em sua maioria, tá? Tem associações que têm produtos excelentes, mas produto em sua maioria menos estabilizado, menos padronizado, com uma infraestrutura de produção daquilo muito pior, né? Porque tem menos dinheiro, tá? É uma associação. Uma associação, geralmente, ela começa por conta de uma condição precária de algum grupo, né? De uma mãe que conseguiu, e aí as mães ao redor foram lá e se cercaram, né? Digamos assim, e começaram a se ajudar. Então são 3 vias de acesso bem diferentes, e não há hoje uma que, nossa, super se destaque perante as outras. O que há, e aí até para passar para o Alex, do ponto de vista de regulamentação da Anvisa, um claro favoritismo, vou chamar assim, uma clara
um claro direcionamento, porque achando as palavras aí, né? Faltou até palavra aqui, mas um claro direcionamento do que a Anvisa quer dar do futuro da cannabis para o Brasil, que ela quer escopar na farmácia. Ou tudo que a Anvisa trabalha hoje de cannabis para o Brasil é para regulamentar a farmácia em detrimento das outras vias de acesso. Tá? Então isso é algo que o mercado inteiro está lutando contra, tirando essa meia dúzia de empresas gigantescas que eu falei, né? Porque não é o que a gente tem que entender, gente, é que a Anvisa no Brasil, ela exige uma barra sanitária, um nível de documentação e comprovação que nenhum outro país no planeta Terra exige. Então, a gente não consegue pegar a referência do Canadá e falar, nossa, olha como foi, vamos aplicar aqui, porque a Anvisa exige uma documentação sanitária maior do que a do Canadá. É equiparável apenas à da Alemanha, pra vocês terem uma ideia. Então é muito difícil, porque com essa barra de entrada, com perdão do meu francês, quase lunática, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em avançar na velocidade que os nossos vizinhos, por exemplo, avançam, né? Porque a gente já tem a América Latina inteira muito mais avançada do que o Brasil, apesar do Brasil ser ainda o maior mercado, porque obviamente tem a maior economia e o maior número de pacientes, né? Então, acho que, para resumir, são essas 3 vias, nenhuma com um protagonismo muito grande. Vamos lembrar que tudo isso é uma planta, tá? Uma planta que você joga lá, você cultiva, ela nasce, tá? Não é essa ciência de foguete que o Thiago acabou de descrever aí, que é muito... Eu queria pontuar 2 coisas, assim, porque ele foi perfeito, cobriu quase todas as bases. Para vocês que não têm tanta familiaridade com a indústria, assistam o documentário Ilegal. É fácil no YouTube, completou 15 anos agora e conta como tudo começou no Brasil, que foram 5 mães que, enfim, tinham crianças que sofriam de epilepsia refratária, foram lá na internet e descobriram que essa plantinha fazia um milagre. E é emocionante esse documentário. Uma das associações aqui do Rio de Janeiro, a PEP, que é uma das maiores e mais antigas, mas só para vocês terem ideia, hoje, das 300 e tantas associações, a maior delas, corrija se eu estiver errada, fica lá na Paraíba, se chama Abrace. E ela ajuda... Qual é o número da Abrace? 50 mil pacientes. Então é uma coisa assim que você fica realmente impactado, né? Eu queria destacar também que aconteceram 2 avanços no nosso país mais recentemente, promovidos pelo Supremo, tá? Que um foi a liberação para que cada cidadão brasileiro possa plantar na sua própria residência, ter na sua própria residência até 7 pés, de 6 pés. Se passar de 6, veja lá, hein? Vai dar problema. São 7 pés para que você possa plantar na sua casa e a polícia não possa entrar, e você pode fazer uso recreativo, só não vale industrial, né? Porque em casa ela não vai conseguir chegar, mas então o segundo que para mim foi um avanço assim histórico, foi o fato de cada cidadão brasileiro poder portar até 30 gramas, 40 gramas na rua, portar, que é uma coisa meio estranha, né? Se você pode portar, comprou da onde, né? Então, enfim, mas são avanços na nossa, promovidos muito pela, vou falar mesmo, a Carmen Lúcia, que é uma defensora aí da pauta, e uma pessoa muito sensata e muito coerente. Então, só dizer que, dentro da sua pergunta, o Uruguai, por exemplo, você tem licença, diferentes tipos de licença. Você pode ter um clube de cannabis. Quer dizer, você pode ter igual você tem um clube do vinho. Então, você está lá, você faz dentro da sua área, do seu sítio, com autorização e supervisionado pelo Estado, controlado pelo Estado, pagando imposto para o Estado, tá? Para que você possa, enfim, comercializar ali os melhores buds, né, os melhores... Bom dizer também, assim, a gente legal dizer que aquela planta que a gente vê na camisa do Bob Marley, não é ali que está o THC, tá? Fica na flor, no bud, tá? Então é interessante isso, né? Até porque até nisso
o proibicionismo acabou botando aquilo ali como uma imagem de algo demonizado, né? Então, por que eu falo isso, principalmente em eventos assim? Nós aqui estamos para evangelizar, para levar, não estamos fazendo apologia absolutamente, mas abrir a cabeça de todos vocês para que essa mensagem repercuta, né? E a gente passe a ter um olhar mais desprovido de preconceito com relação a uma planta que eu, sem risco de errar, é a planta mais sofisticada que Papai do Céu botou em todo o ecossistema da natureza. É essa planta que a gente está falando. E o pessoal nem pisca. O assunto é tão... Sem sacanagem, estou olhando aqui, reparando, o assunto é tão interessante, pena que a gente não tem mais tempo, Renato, para fazer, mas eu quero fazer aqui uma provocação para vocês três, e eu quero ouvir a resposta de vocês três. E eu fui recentemente, às vezes eu fiquei impressionado com a maturidade do mercado lá, do tipo assim, você tá no supermercado, eu peguei uma água sem querer, quando eu tava indo embora, que eu li lá, infusão THC, assim, cerveja, tudo, né? Uma barra de proteína, assim, não é que você tem uma seção para isso, não, ela tá junto com todo o resto, porque é um mercado maduro para isso, tá dizendo assim, cara, é normal como todo o resto, você escolhe sem glúten, com THC e sem THC, e aí você fica à vontade disso aí. Mas vamos lá, minha provocação final para vocês, começando com você, Maria. Eu vou adorar que a gente tenha aqui, Renato, o Trends News Arena Fidgetal em 2030, e a gente convida eles novamente em 2030. Então, vamos imaginar que voltamos aqui para o FISWeek em 2030. Qual será a manchete sobre a indústria da cannabis no Brasil? Começando com você, Maria. Nossa, eu sou a primeira. Gravíssimo. Tem que ser a primeira. Porra, não pensei. Eu não pensei a tempo, mas tá bom. Ó, gente, em 2015, eu falei que em 10 anos a gente... Alô? Da Maria não Não, acho que desligou o seu. Desligou o seu. Ó, em 2015 eu dizia que em 10 anos esse mercado não ia ter evoluído para o recreativo ainda, mas já tinha um medicinal estabelecido. Semi-acertei, porque até que o recreativo a galera tá entendendo melhor do que eu imaginava. Tudo isso que o Alex falou foi o STF, aí veio o STJ e falou, pô, vocês estão importando, porque o Thiago falou bem das farmácias. Só um detalhe, eles têm que trazer o extrato, tá? Lá da Califórnia. Então é tudo isso para deixar todo o dinheiro lá na Califórnia, tá, gente? Lindo, a gente é gênio. Às vezes eu olho e falei, tá que fez tudo isso, não pode nem pôr a plantinha. E, gente, estamos discutindo de pôr a planta guardada a 7 chaves, tá? Veneno de jararaca. Não pensem vocês que vocês vão ver plantação de cannabis no Brasil tão cedo. Mas eu acho sim que em 2030, daqui a 5 anos, eu acho que o medicinal vai estar sendo cultivado no Brasil, com baixo THC ainda. Eu espero que não seja o limite de 0,3, que seja um limite um pouquinho maior, pois Brasil, né? Mapa ajuda nós. Se alguém está ouvindo aqui, tem alguma influência. E eu acho que a gente vai ter um mercado industrial exportador. Eu diria que talvez um dos maiores potenciais do Brasil não está em vender remédio. Bom, gente, vender maconha é tipo vender vinho, tá? Difícil falar que não tem potencial para isso, porque vamos pra praia e veja aí se não tem dinheiro. Mas eu acho que, assim, a gente é um país produtor. E aí, cara, imagina o tênisinho Adidas de hemp. Eu quero só usar maquiagem com CBD. Tipo, tranquila. Ou até que eu falo... Tipo, eu já fui vegetariana. E a proteína do cânhamo é melhor que a proteína da ervilha. E se alguém aqui já tomou proteína de ervilha, sabe que é ruim pacas. Entendeu? Custa me dar uma proteína com alta quantidade. E, não tem CBD e não tem THC. E aí deixa uma... Você não tá escutando? É o seu negocinho. Não, acho que ele falou que não tá escutando. Eu aparelho. O que eu só deixo aqui para vocês também uma provocação é... Vocês sabem quem é o maior produtor de cânhamo no mundo? E que nunca proibiu o cânhamo? A China. Aí me digam, proibicionismo inteligente o nosso, né, de proibir a planta que pode fazer fibra? Nossa, quase falei um palavrão, perdão. Deixa pra lá o CBD e o THC. E a fibra? E a proteína? E a semente, que é grão pra gado, gente. Grão pra gado.
Então, assim, eu acho que o Brasil no industrial, ele estoura muito, e o recreativo eu não vou me comprometer aqui em público do que vai acontecer em 5 anos, que esse país é muito doido, né, gente? Vai saber o que daqui a 5 anos a gente vai estar pensando, mas eu espero que a gente esteja cobrando impostos, já que tá todo mundo, né? Eu brinco que eu nunca ouvi alguém falar que não fuma porque a lei não deixa. Não fuma por 1000 motivos, mas não tem a ver com a lei. Então era mais fácil a gente cobrar imposto em cima do assunto e regulamentar para não ter criança usando. Então é uma posição difícil, eu brinco que é conversa de adulto, mas era uma conversa que a gente precisava começar a ter, essa é a verdade. É isso. Tentando falar um pouquinho de maneira prática, né, para os próximos 5 anos. A gente teve, não sei se todo mundo sabe, a gente teve no fim do ano passado o STJ decidindo, ou dando um ultimato para a Anvisa e União, né, União lei, assim, Embrapa, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, várias autarquias e órgãos públicos somados. O STJ, ele julgou um caso ali e deu 6 meses para a Anvisa e para a União regulamentarem o cultivo de cânhamo em solo brasileiro. Isso aconteceu em novembro do ano passado, faz um ano agora, estamos em novembro de 2025, isso aconteceu em novembro de 2024. Ou seja, era para a Anvisa e o mapa terem regulamentado em maio deste ano. Alguém vê alguma planta aí? Não, né? Não aconteceu, porque eles pediram cada vez mais setembro, agora março, depois, enfim, eles estão postergando isso. Dito isso, minha perspectiva para os próximos 5 anos, de verdade, é que a gente tenha um avanço aquém do que a gente espera, essa que é a verdade, numa velocidade, que isso sempre acontece com o mercado da cannabis, tá? Ele poderia ir a 20 por hora e ele vai a 3. Brasil, né? O custo Brasil, né, que a gente fala. A gente ainda tem uma complexidade muito grande em termos de composição de Câmara e Senado e etc., que inviabilizam muitas pautas de costumes, né? Não é pauta de costume, é uma pauta econômica, mas do ponto de vista social é uma pauta ainda de costume que tem muito receio. Então, na prática, né, eles regulamentaram ou deram o prazo para regulamentar 1 ano atrás e ainda não aconteceu. Isso provavelmente vai acontecer ali para o meio do ano que vem. Isso quem falou não sou nem eu tô falando, tá? Isso quem falou em off, né? Mas enfim, em conversas, foram os novos diretores da Anvisa, tá? Que é a perspectiva deles para o tema. Então, dito isso, a gente tem em 5 anos, o que eu espero é que a gente esteja no começo das primeiras propriedades privadas com plantas na terra efetivamente para produção industrial e de medicamentos, apesar de que medicamentos mais difícil, porque hoje o Brasil, enfim, importa 95% de todos os IFAs que usa. Isso seria uma produção de IFA, que a gente não tem uma cadeia, ou até tinha, né? Nos anos 80, o Brasil produzia 40%, ele importava, na verdade, 60%, então produzia 40% dos IFAs, hoje é 5%. Né? Então caiu, a gente tem esse potencial, mas o fato é que isso não acontece. Então eu espero que em 5 anos a gente esteja começando a ter esse plantio efetivo em escala de cânhamo para uso industrial. Cânhamo, só para passar para o Alex, todo mundo aqui entende a diferença de cânhamo para cannabis quando a gente fala, né? Um Rottweiler e um Poodle são cachorros. Isso. Só que eles têm características totalmente diferentes. É a mesma coisa para planta. São 2 plantas que são cachorros, só que uma é um poodle e uma é um labrador, sei lá. Então elas têm características diferentes. Por características eu quero dizer altura da planta, concentração de THC e canabinoides no geral na flor, biomassa, como que o tipo de cultivo. Então, enfim, tem várias diferenças, tá? Acho que isso que eu tô falando desses próximos 5 anos é o cultivo de cânhamo para munir a indústria. Quando eu digo munir a indústria, é fazer camiseta, fazer tênis, fazer até cosméticos, fazer, de novo, parte de isolante de ar-condicionado, parte de carro. O Alex sabe melhor do que eu, tem mais de 25 mil usos, né, essa planta. Então, para munir a indústria. E aí, quando eu digo a indústria, não vai ter uma indústria de cânhamo. Quem falou aí? Vai ter uma indústria a indústria de cânhamo, ela vai pegar parte da indústria de camiseta, parte da indústria de tênis, parte da indústria de cosméticos. Então, a indústria de cannabis, no fim, ela é um punhadinho de todos os setores da economia que ela vai ter ali sua participação. Alimentos, bebidas, a gente nem falou, né?
A semente, ela é riquíssima em ômega 3, ômega 6, enfim, é um superalimento, considerado um superalimento. 2030. Renato, outro dia o amigo meu falou assim, não é que você é da velha guarda, você só é jovem há mais tempo, então como eu sou jovem há mais tempo que a galera aqui, eu vou ter uma abordagem um pouco mais otimista em o que a gente vai estar vendo, tá? E um otimismo baseado no seguinte fato, a decisão da gente avançar com essa pauta é política, ponto. Tá? Começou com o nosso falecido Mujica no Uruguai, foi o primeiro país a avançar com a pauta. Hoje a gente olha para boa parte dos Estados Unidos, 70% dos Estados Unidos, e a pauta da federalização vindo forte aí, inclusive no governo Trump. Canadá, país que está avançando. Alemanha, então eu não estou me referindo a nenhum país desinformado, né? Então uma decisão que a gente precisa, vai depender muito das questões políticas dentro do nosso próprio país. 2030, lembrando, é o famoso ano que a ONU definiu para a gente chegar, né? E eu tive num evento de cannabis na ONU há 2, 3 anos atrás, que era Cannabis ESG. A cannabis cruza com 15 dos 17 itens das ODS. 15. Só não cruza com 2 itens que tem a ver com o fundo do mar, porque não dá para os oceanos, porque não dá para plantar maconha ainda, que se saiba, dentro de água salgada, tá? Mas assim, nos oceanos. O resto, ela cruza com tudo. Então não tem a menor justificativa, tá? Num país como o nosso, onde a gente vai em Pinheiros, onde eu morava, você dá uma volta e tá todo mundo fumando maconha, quando você vai aqui no Leblon, qualquer praia do Rio de Janeiro, em qualquer lugar, e a gente esteja fumando às escondidas da lei, por conta, e fumando algo que a gente nem sabe, porque de baixíssima qualidade. A gente está fumando aquele que se chama de maconha, né? A gente está falando em cannabis aqui o tempo todo. Quer dizer, vem uma coisa que vai pro tráfico, o tráfico mistura com um monte de coisa e vende aquilo embalado, chamando que aquilo é maconha. A cannabis, quer dizer que é uma planta, eu espero sim, em 2030, a gente está com dispensários aqui no Leblon, lá em Pinheiros e nas principais cidades de São Paulo. A gente, esses caras sabem disso, a gente cultivadores no país, a gente ganha prêmios, brasileiros ganham prêmios no mundo inteiro como os melhores cultivadores. A gente tem muito cientista de cannabis fera no nosso país. Então, o cânhamo já foi dito, o medicinal vai avançar e daqui a 5 anos eu espero sim ver os primeiros dispensários sendo abertos aqui no nosso país. Talvez esteja sendo um pouco otimista, mas como falou um amigo meu hoje, assim, legal também você prever o futuro, que também ninguém vai nem te cobrar por causa disso. Maravilha, gente, uma salva de palmas. Obrigado, Maria, Alex e Thiago.